inteligência artificial, ela vai superar a criatividade humana? Essa pergunta, né, parece que está em todo lugar ultimamente. Total. É uma ansiedade que está no ar. Pois é, paira sobre o futuro de um monte de profissões, do design, a música, da escrita, a estratégia. Existe um receio coletivo, assim, sobre o que sobra de único pra gente, sabe? Num mundo onde a automação avança tão rápido. Exato. Então, para nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num artigo da Marcele Vieira Salles. O título é IA e Criatividade Humana, Nós Seremos Superados. O texto foi inspirado numa entrevista com o Erhai, que é o chefe da agência de publicidade Betty Cavas, e ele propõe uma perspectiva que foge um pouco daquele debate comum de homem contra máquina. Uma outra abordagem. Isso. A nossa missão aqui é investigar uma ideia central, a de que o nosso repertório criativo é o que nos diferencia da IA. Mas o que é exatamente esse repertório? É algo que dá para aprender? E como que a gente pode, na prática, usar isso a nosso favor? Ok, vamos desvendar isso. O ponto de partida do artigo, a tese do Erhai, é bem direto. Ele diz que enquanto as IAs são, mestras em processar dados e prever padrões... O que elas fazem muito bem. Muito bem. Mas o nosso repertório criativo permite que a gente vá além. É a nossa vantagem competitiva. Num jogo onde a IA prevê, a gente subverte, surpreende. Mas falando sério, o que isso significa na prática? O que eu acho fascinante aqui é como o artigo expande essa definição de repertório criativo. A gente não está falando só de conhecimento técnico, de saber usar um software ou uma teoria da cor. Certo. A proposta é que esse repertório é, na verdade, a soma de tudo. Todas as nossas experiências, memórias, emoções e até as nossas falhas, as nossas limitações. É a memória de um cheiro de chuva, a frustração de um brinquedo quebrado, sabe? A alegria de uma música que você descobre por acaso no rádio. Entendi. Então não é tipo um banco de dados que a gente acumula, mas um tecido de vivências. Exatamente. Uma IA, ela é treinada com um oceano de dados que já existem, né? Dados que, na maioria das vezes, nós mesmos criamos. É um espelho do que já foi feito. Faz sentido. Já os humanos, por outro lado, eles criam a partir de experiências vividas, muitas vezes analógicas, imperfeitas, sensoriais. A criatividade que realmente quebra barreiras, ela raramente vem de mais do mesmo. Ela surge daquela conexão inesperada entre duas ideias que ninguém tinha ligado antes. E essa conexão, ela é nutrida por uma vida de inputs caóticos, não estruturados, coisa que um banco de dados não tem. É importante dizer, né, que o artigo não é um manifesto puramente otimista. A autora Marcele lá aponta claramente os desafios reais que as IA generativas trazem. Ela menciona o sequestro substancial de direitos autorais e a extinção de certas funções, que é inevitável. E vale a pena a gente parar um segundo nesse ponto. Porque quando se fala em sequestro de direitos autorais, a gente está falando de modelos de IA que foram treinados, devorando o trabalho de milhões de artistas, fotógrafos, escritores. Muitas vezes sem permissão nenhuma. Exatamente. Sem permissão ou compensação para depois gerar imagens e textos que competem diretamente com eles. A questão legal e ética aí é gigantesca e está longe de ser resolvida. Não é uma disrupção sem vítimas. Certo, então o texto não nega a transformação e seus custos. Sem dúvida. Mas eu diria que a proposta é ainda mais profunda do que só encontrar nosso espaço nessa nova realidade. O artigo nos força a redefinir o que a gente considera valor. Se a eficiência e a produção em massa de conteúdo podem ser automatizadas, o que resta? O que resta é... Resta a originalidade, a empatia, a surpresa. A IA nos obriga a perguntar: o que é que só um ser humano, com seu repertório todo bagunçado e imperfeito, pode realmente entregar? Esse me parece um ponto crucial. Mas esse conceito de repertório pode soar um pouco abstrato, né? Felizmente, o artigo nos dá um exemplo muito concreto que, honestamente, é de uma criatividade impressionante. A melhor parte. Para ilustrar o que é esse repertório em ação, a autora nos transporta para o passado.
especificamente 1998. É uma viagem no tempo. É uma viagem para um Brasil de internet de escada, sabe aquela conexão que fazia um barulho infernal e caía a cada 15 minutos. Para um adolescente daquela época, a TV não era só uma tela, era a principal janela para a cultura pop mundial. Com certeza. E a cena que ela descreve nossa, é muito específica e, para quem viveu a época, é profundamente nostálgica. Chegar da escola, talvez ler um livro da coleção Vagalume e depois passar a tarde inteira na frente da TV assistindo a MTV. Um ritual. Totalmente. A autora descreve o ritual de esperar por horas o seu videoclipe favorito aparecer e a adrenalina de ter o dedo pronto no botão REC do videocassete para apertar no momento exato. Era a única forma de salvar aquela música para ver de novo. E essa descrição, ela cria um contraponto direto com a realidade de hoje, que a autora chama de dias de impaciência, áudios acelerados e plataformas de streaming. Exato. Isso levanta uma questão importante. Será que a monotonia e a espera da era analógica eram, na verdade, um campo de treinamento para a criatividade? O tédio, aquele espaço vazio entre os estímulos, talvez fosse um terreno fértil para a invenção. É verdade. Hoje, o menor sinal de tédio é preenchido na hora com um deslizar de dedo no celular. Naquela época, o tédio precisava ser preenchido com a nossa própria imaginação. É a ideia do tédio produtivo, né? Você era forçado a criar seu próprio entretenimento. E essa imaginação, forjada na escassez de opções, leva ao ponto central da história do artigo. Que é onde a mágica acontece. O irmão da autora queria muito que a MTV passasse um clipe específico que eles amavam, para poderem finalmente gravar. Mas ele não fez o óbvio. Ele não mandou uma carta comum, não tentou ligar para a emissora. Ele decidiu criar algo único. E a solução que ele encontrou é o tipo de coisa que te faz parar e pensar, sabe? É uma mistura de engenharia de baixo custo com uma compreensão profunda do meio de comunicação que ele queria alcançar. Exatamente. Vamos aos detalhes dessa invenção. Ele pegou uma fita VHS velha, daquelas que acumulavam poeira na estante. Sim, todo mundo tinha uma pilha delas. Com uma chave de fenda, abriu o cartucho de plástico, tirou com cuidado todo aquele filme magnético preto de dentro e o substituiu por uma longa tira de papel. Ele emendou várias folhas para criar um rolo contínuo e enrolou perfeitamente no lugar da bobina original. É inacreditável. E nessa tira de papel ele escreveu à mão seu pedido para o programa. É inacreditável. O nível de dedicação é algo que a gente mal consegue conceber hoje. A gente se irrita se um vídeo do YouTube demora 2 segundos para carregar. Esse garoto basicamente inventou um novo meio de comunicação por pura vontade de ouvir uma música. É uma lição de humildade. E o mecanismo era a parte mais inteligente. A apresentadora do programa Radiola, a Chris Nicholas, ela não precisava de um videocassete para ler a mensagem. Ela podia simplesmente segurar a fita na mão e, girando a engrenagem com o dedo, fazer o rolo de papel avançar. Lendo a carta ao vivo. Lendo a carta ao vivo em rede nacional. E o resultado? Foi um sucesso absoluto. O pedido não só foi atendido, como a originalidade da fita carta foi tão marcante que ele ganhou prêmios do programa. Se a gente conecta isso ao quadro geral, temos a materialização perfeita do que significa repertório. Uma inteligência artificial, mesmo a mais avançada de hoje, ela jamais pensaria nisso. É uma solução que nasce das limitações e dos materiais de uma época específica. Sim, totalmente. Ele usou um objeto que já estava se tornando obsoleto, a fita VHS, de uma forma completamente nova para comunicar uma mensagem. É tátil, pessoal, analógico. Combina o conhecimento técnico de como uma fita funciona com a criatividade de subverter o propósito dela. É um hack cultural. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje, no meio dessa avalanche da IA? O artigo usa essa história poderosa para argumentar que o nosso repertório de experiências, especialmente para quem tem mais de 30 anos e viveu a transição do analógico para o digital, é um recurso valiosíssimo. É a nossa memória física das coisas, das texturas, dos mecanismos. Mas aí eu fico pensando, será que esse é um privilégio da nossa geração? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? O artigo foca na força desse repertório para quem viveu essa transição. Mas e quem nasceu em 2010?
Alguém que nunca usou uma fita VHS, nunca esperou uma música no rádio, nunca precisou consultar um mapa de papel. Exato. Como essa pessoa constrói um repertório analógico? O artigo não explora isso a fundo, mas ele nos dá pistas. E quais seriam essas pistas? A proposta central é um retorno ao humano. Em vez da gente tentar competir com a tecnologia no terreno dela, velocidade, processamento de dados, eficiência, a gente deveria focar no que ela não consegue suprir. A autora lista áreas como educação, saúde, afeto, relações saudáveis, descanso e arte. Domínios mais humanos. Exato. São domínios onde a empatia e a compreensão da condição humana são o núcleo do valor, não apenas um bônus. E como o repertório se aplica aí? Um médico, por exemplo. Pensa nisso. Uma IA pode analisar milhões de exames e encontrar padrões que um médico humano jamais veria. Isso é incrível. Mas essa mesma IA não consegue ler a linguagem corporal de um paciente que está com medo, não entende o contexto cultural dos hábitos dele, não sente a hesitação na voz. Entendi. O médico, com o repertório de interações humanas que ele tem, pode juntar os dados da IA com a percepção dele e chegar a um diagnóstico mais completo, um tratamento mais humano. O repertório aqui é a capacidade de ler o que não está nos dados. Isso faz muito sentido. Então, para gerações mais novas, não se trata de recriar o passado, mas de cultivar conscientemente experiências que fujam do roteiro do algoritmo. Precisamente. Não é sobre nostalgia, é sobre estratégia. Significa talvez escolher ler um livro físico em vez do digital para sentir o peso e o cheiro das páginas. Significa se permitir ficar entediado sem pegar o celular. Pequenas rebeliões. Isso. Significa aprender a cozinhar seguindo os sentidos em vez de uma receita em vídeo, ou tentar consertar algo que quebrou em vez de simplesmente comprar um novo. São pequenas rebeliões contra a perfeição e a eficiência digital. É sobre diversificar os inputs da vida para gerar outputs mais originais. A reflexão final do artigo é bem emotiva e amarra bem essa ideia. A autora escreve que a IA pode até imitar conexões neurais, mas ela acredita que a tecnologia não poderá superar o sentimento genuíno que a esperança carrega ao escrever uma carta em fita VHS para ser lida no futuro. É sobre a intenção, a emoção, a humanidade por trás do ato criativo. Isso, até onde a gente sabe, não é programável. Não mesmo. Então, a grande lição que o artigo nos deixa é quase um paradoxo. Para a gente ser mais inovador no futuro digital, talvez a gente precise olhar com mais atenção e valor para as nossas memórias e experiências obsoletas. Não é nostalgia, mas é usar a escassez, as limitações e a fisicalidade do passado como um manual de instruções para a originalidade no presente. É um convite para valorizar a nossa bagunça humana. Exatamente. O artigo nos oferece uma perspectiva poderosa sobre como usar nosso passado como um ativo, não como um peso morto. É uma visão, otimista, mas fundamentada naquilo que nos torna únicos. Mas, claro, isso abre uma reflexão provocadora sobre o que está por vir, especialmente pensando na nossa conversa sobre as novas gerações. Com certeza. Se a escassez, a espera e a monotonia da era analógica foram catalisadores tão potentes para a criatividade como a gente viu no caso da fita VHS, quais são os catalisadores na nossa era de saturação digital e estímulo constante? À medida que as experiências se tornam cada vez mais mediadas por algoritmos que nos recomendam o que ver, o que ouvir, o que sentir. Como podemos cultivar conscientemente um repertório criativo que seja rico, diversificado e, acima de tudo, surpreendente para as próximas gerações? Fica a reflexão.